É uma grande alegria para mim estar aqui entre vocês em mais uma conferência Sing. E, desta vez, nos reunirmos dessa maneira particular. Mas, mais que isso, na ocasião do 20º aniversário do hino Em Cristo Somente. Eu não sei sobre vocês, mas me lembro muito vividamente a primeira vez que eu vi esse hino cantado. Foi no dia 24 de outubro do ano de 2004. Eu sei bem onde estava. Estava aqui nos Estados Unidos, pregando na igreja em Arkansas, e eles estavam estudando os 5 solas da Reforma. E eu fui convidado a falar sobre o sola Christus, somente Cristo. E eu vim, preguei, e depois de pregar, essa canção foi cantada. Eu nunca esqueci que ela me surpreendeu. Na verdade, eu voltei para a Zâmbia, na África, com essa música ainda tocando em grande parte da minha mente, sem perceber como ela era nova e o lugar na inódia cristã que iria ocupar muitos anos depois disso. Por isso, é uma verdadeira alegria para mim estar aqui, participando desta conferência à luz desse hino. Falando sobre os últimos 2 versos desse grande hino, até ele voltar ou me chamar para casa, aqui, no poder de Cristo, ficarei. E para podermos apreciar algo do coração que está por trás desses 2 versos, por um lado, falando sobre a questão da grande esperança que é exclusiva à fé cristã, que está diretamente relacionada ao Senhor no momento da morte, levando-me, conduzindo-me à sua presença, ou quando Ele mesmo retornar para pôr fim à história, farei parte daquele grupo muito feliz que será carregado com Ele para a glória. Por nós, pensamos um pouco mais sobre isso. Deixe-me chamar sua atenção para um trecho de um hino cristão primitivo que se encontra no final de 1 Timóteo capítulo 3, e eu vou ler o versículo 16. A Bíblia diz assim: sem dúvida, este é o grande segredo de nossa fé. Cristo foi revelado em corpo humano, justificado pelo Espírito, visto por anjos, anunciado às nações, crido em todo o mundo e levado para o céu em glória. Nessas poucas palavras, vocês podem ver literalmente um resumo daquilo que nos é caro como filhos do nosso Deus, a fé cristã. E como podem perceber ali, não há quase nada sobre o que nós mesmos estamos ocupados fazendo, embora o que esteja escondido ali, irei trazer à tona, tem mais a ver principalmente com o que o nosso grande Deus fez e o que nosso grande Deus continua a fazer ao longo de toda a história. Eu quero que nos aprofundemos nele fazendo 3 perguntas simples. A primeira é: o porquê era necessário que Deus se manifestasse na carne? O apóstolo Paulo entra no assunto nestas poucas palavras
tendo conversado com Timóteo sobre as qualificações que deveriam garantir o que seria o fundamento, a base, para trazer pessoas para o cargo de presbíteros e diáconos. O que isso tem a ver com esse trecho do hino? Bem, é porque ele continua dizendo que a igreja não é nossa. A igreja pertence a Deus. Ela é a sua casa. É a igreja do Deus vivo e tem um propósito: manter essas verdades gloriosas como colunas e fundamento da verdade de Deus. Bem, o que é essa verdade? E é assim que ele entra nesse tema. Há um pano de fundo para Deus manifestar-se na carne, e ele está relacionado com a própria tarefa que ele deu à igreja. E o fato do efeito devastador do pecado sobre toda a raça humana, o dano que ele produziu em nós. Se você levar sua Bíblia a sério, saberá que a humanidade está em má forma. E tem estado em má forma desde Gênesis, capítulo 3, que está falando literalmente em todos os sentidos, mas é especialmente espiritual e moralmente. A mente humana é hostil a Deus. O coração humano é desesperadamente perverso. Na verdade, a Bíblia diz: quem pode entendê-lo? Ele está além da cura. A vontade humana está cativa ao pecado. De fato, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, consegue capturar essa escravidão ao pecado de 3 maneiras: estar escravizado ao demônio, estar escravizado pelo mundo e estar escravizado à nossa própria natureza caída. E como se isso não bastasse, aquele dano devastador que se deu na queda é o de que a humanidade tem estado sob a ira do Deus Todo-Poderoso, sob esta ira. É isso o que explica o mundo em que estamos. Totalmente sem esperança, totalmente desamparado, a menos que Deus intervenha. É este Deus que intervém que agora vemos nestas palavras. Permita-me apresentá-los rapidamente, ajudando a apreciar algo que está ali, enquanto respondo a minha segunda pergunta: o que Deus fez e o que continuou a fazer nesta operação de resgate, na qual só Ele pode resgatar. Nenhum anjo pode fazer coisa alguma. Nenhum ser humano pode fazer qualquer coisa com todo o avanço que possua e possa haver na ciência humana. Bem, Ele se manifestou na carne, refere-se à vinda de nosso Salvador ao mundo. Um pequeno bebê nascido em Belém, vivendo a vida que ele viveu na carne, morrendo a morte que ele morreu, justificado pelo Espírito Santo, referindo-se à maneira como foi ressuscitado dentre os mortos pelo poder do Espírito Santo, tendo sido ajudado até na morte pelo Espírito. E, portanto, Ele não somente pagou o preço pelos nossos pecados, como também venceu a morte completamente. Visto pelos anjos, referindo-se à sua ascensão e coroação à direita da majestade nas alturas. E desta vez, não simplesmente como era antes, mas agora como o grande Deus homem, à semelhança de um cordeiro que foi morto, chegando ao céu, aplaudido de pé por seres angelicais.
pois agora ele recebe o poder de reinar sobre toda a história e até que todos os eleitos de Deus estejam finalmente reunidos ali. E então, temos proclamado entre as nações, conforme suas próprias palavras, toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a mim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar ou obedecer a tudo que ordenei a vocês. E eis que estarei com vocês sempre até o final dos tempos. É sobre esse fim dos tempos que falaremos em instantes. Há a conquista que inevitavelmente vai acontecer ao longo da história, crido no mundo. O Evangelho tem dado frutos através do poder do Espírito de Deus e vai continuar a dar esses frutos. E então, finalmente, levado para a glória, não apenas a primeira ascensão, mas especialmente relacionada com a segunda ascensão. Depois que ele desce, e então carrega o seu povo com ele em seu trem, em vitória, para a glória, e a história, então, está encerrada. No meio de tudo isso, estamos aguardando ansiosamente por esse momento, seja como indivíduos no dia em que Ele me chamar para casa, ou coletivamente, como esse grande hino diz, até que Ele volte. Seja como for, seguimos rumo a um fim glorioso, vitorioso. E a razão pela qual eu sei, e a razão pela qual vocês também sabem, ou deveriam saber, que, como filhos de Deus, vocês farão parte desse grande e glorioso fim. E é por causa das mesmas palavras a que estamos nos referindo. No poder de Cristo, me encontro. Não é ação nossa, é através de sua própria capacidade. E, portanto, com todas as nossas fraquezas, passadas e presentes, com todas as incógnitas em se tratando do futuro, até que Ele venha, com tudo isso na mistura, vocês podem estar aqui hoje, sabendo que onde estou hoje, que sempre esperei ser, foi obtido na pessoa de meu grande Redentor. Devo então, portanto, amá-lo e viver para Ele. Em muitos sentidos, esta é a pergunta sobre meu destino respondida. Ao irem para casa daqui, onde isso levará vocês? A estarem preocupados com o futuro? A se perguntar o que a Covid-19 poderia fazer? Ou algum outro vírus a ser lançado sobre nós, seres humanos? Deixe-me encorajá-los com essas mesmas palavras, a reconhecerem que isso nos leva a sermos participantes pessoais nessa grande proclamação de Cristo entre as nações, vendo com grande alegria, sendo acreditado no mundo. E então, naquele dia, glória, aleluia, quando a trombeta for ouvida, quando a voz do Senhor for ouvida, nós juntos poderemos de fato estar naquele trem que vai para a glória. Este é o clímax da história.
Amados irmãos, e à medida que o tempo passa, é para onde estamos indo. Esta é a esperança bendita dos cristãos, sobre a qual cantamos hino após hino e refrão após refrão. Este é o nosso desejo mais profundo. Saber que é uma questão de tempo até que Ele chegue, e até que cheguemos lá, devemos viver. O Evangelho tem de alcançar todos os confins da terra, até que o último dos eleitos de Deus seja trazido e retorne realmente. Oh, que possamos, ao chegar ao final desta conferência, e estivermos a caminho das nossas casas, perceber que temos trabalho em nossas mãos. Vamos sair lá. Em vez de nos preocuparmos com nós mesmos, sabemos que até que Ele volte, ou me chame para casa em seu poder, me encontrarei. E, portanto, devemos ir para o mundo, viver por Ele e fazer apenas isso. Amém? Muito obrigado.